Olá pessoal, tudo bem com você? Sou a professora Rosiviana, professora de língua portuguesa, e estarei aqui com você para auxiliar aí, tá? Nesses exercícios referentes à sua banca, tá bom? Então vamos juntos aqui, eu separei algumas questões interessantes para você, questões recentes, tá bom? E quero que junto comigo você veja aqui, deixe-me só preparar aqui para você, tá? Quero que você veja aqui as principais questões que têm aparecido na sua provinha, tá bom? Então, já preparei aqui, ó, você tem ali na telinha, acompanhe-me, por favor. Nós temos: define-se como meta permanente do viver direito a gestão ambientalmente saudável, caracterizada pela adoção de práticas ecologicamente eficientes, que visem poupar matéria-prima, água e energia, bem como enfatizem a reciclagem de resíduos e a promoção da cidadania e da paz social, com base no desenvolvimento do ser humano e na preservação da vida. Esse daí é o trechinho de texto. Agora nós vamos à proposta. Veja o que a sua banca cobrou. O deslocamento da partícula C em define-se para o início do período. Aí você, em vez de escrever define-se, você acaba escrevendo se define. Prejudicaria a gramatical do texto. Ora, todos nós sabemos que esta é uma argumentação, é uma questão totalmente correta, tá? Porque aqui se trata de colocação dos pronomes átonos. E uma das principais regras que são cobradas na sua prova é a questão de um pronome átono, você conhece bem os pronomes átonos, de um pronome átono jamais iniciar ou introduzir um enunciado. Seja frase, oração, período. Então, você não pode utilizar um pronome átono para estar iniciando um período. Então, você não pode dizer, por exemplo, se define, isso aqui não pode existir, galerinha, ó. Você não pode dizer, ó, por exemplo, comumente você diz à pessoa de quem você gosta e etc., você diz, te amo, meu querido, você não pode fazer isso, tá? Porque pronomes átonos não podem introduzir qualquer tipo de enunciado. Nós fazemos isso no dia a dia, comumente estamos escrevendo e falando dessa maneira, só que as regras gramaticais proíbem esse uso, tá? Então, diante de início de enunciado, nós devemos dar preferência, na verdade, àquilo que chamamos de ênclise. Então, nós não dizemos se define, nós dizemos, na verdade, o quê? Define-se. O pronome, ele é obrigatoriamente enclítico, e aqui a questão está dizendo prejudicaria a correção gramatical do texto esse tipo de estrutura. Ora, o item está o quê? Certíssimo. Tudo bem? Antes de eu resolver uma outra questão com você, deixe-me só dar uma dica. A gramática define como proibição de próclise pelo menos duas situações, tá? O início de um enunciado, a próclise não pode iniciar um enunciado, então você não diz se define, você também não diz me procure, você não pode dizer também te amo, você não diz nos abrace, nada disso, tá bom? Isso é totalmente errado. Uma outra situação de proibição de próclise é exatamente após uma pontuação. Então, você não pode usar uma próclise depois de uma pontuação, de forma geral, tá? Uma vírgula, um ponto e vírgula. De forma geral, você não usa um pronome átono após uma pontuação, tá bom? Exceto, aí agora que vem a outra particularidade, exceto se essa pontuação for entre vírgulas, tá? Quando você está se utilizando de entre vírgulas, o que são entre vírgulas? São aquelas duas vírgulas que você utiliza para fazerem o isolamento de uma estrutura intercalada. Vamos lembrar algumas situações? Vamos lá. Se você está trabalhando, por exemplo, com um aposto explicativo, você sabe muito bem que o aposto explicativo é uma estrutura obrigatoriamente isolada por uma pontuação. Então, esse aposto explicativo, se aparecer no meio do seu período, você pode, por exemplo, fazer o isolamento dele por vírgulas. Só que aí você utiliza no meio do período quantas vírgulas obrigatórias? Duas. Essas duas vírgulas obrigatórias, a gramática considera entre vírgulas, tá? Um outro exemplo claro é o deslocamento de uma estrutura adverbial. Adjunto adverbial deslocado para o meio do período. Ora, nós sabemos que comumente utilizamos vírgula para isolar um adjunto adverbial que esteja deslocado de sua posição de origem. Se essa estrutura adverbial aparecer no meio do seu período, você tem uma intercalação. Dependendo aí da extensão, aí é toda uma questão de pontuação, tá?
Dependendo da extensão, você faz uso de vírgula facultativa, obrigatória, mas de qualquer maneira você faz o isolamento por vírgula. Se esse adjunto adverbial aparecer no meio do seu período, quantas vírgulas você usa? 2. Essas 2 vírgulas que você usa são chamadas de entrevírgulas. Você entendeu agora o que são entrevírgulas? São aquelas 2 vírgulas que você utiliza para fazer o isolamento ao mesmo tempo, fazer o isolamento de uma estrutura que está intercalada no seu texto, no seu período, entendeu? Isso acontece comumente com uma conjunção deslocada, tá? Isso acontece com uma oração subordinada adjetiva explicativa, isso acontece com várias estruturas, tá? Só uma observação, eu preciso de que você entenda que as entrevírgulas não é uma sequência de vírgulas, tá? São aquelas 2 vírgulas que você utiliza para fazer o isolamento. Então, eu acho que eu fui clara com você, tudo bem? Ok, então vamos lá. Se for o caso de entrevírgulas, tá? Aí a gramática afirma que a próclise, que antes era proibida diante de uma pontuação, passa a ser apenas facultativa, tá? Então, vamos relembrar, antes de eu passar para uma próxima questão. Então, você tem 2 casos proibidíssimos de próclise. O início de um enunciado, você não pode usar o pronome átono para iniciar um enunciado, tá bom? E você também não usa o pronome átono depois de uma pontuação, exceto no caso das entrevírgulas, tá? Que aí a próclise deixa de ser proibida e passa a ser apenas facultativa. Aí você usa ou a próclise ou a ênclise, você que decide, tá bom? Então vamos ver uma outra questão? Vamos ver lá. Vamos ver o que a sua provinha já preparou para você. Olha aqui, ó. Trechinho de texto, nós temos: portanto, que se fazer esforço redobrado para identificar e compreender esses novos processos. Em épocas de transformações tão radicais e abrangentes como essa, agora perceba, aumenta-se o grau de indefinições e incertezas. Vamos lá? Olha isto. Em épocas de transformações tão radicais e abrangentes como essa, vírgula. Veja que aqui você está fazendo uso de vírgula, você não está fazendo uso de entrevírgulas. A estrutura não está deslocada para o meio do período. Você fez o isolamento apenas de uma estrutura que está, na verdade, deslocada para o início do seu período, tá? Se você fez uso apenas de vírgula, aqui a única opção que você tem é a ênclise. Então, você não pode de forma nenhuma escrever se aumenta, tá bom? Se aumenta o grau negativo. Aqui é uma ênclise e esta ênclise é o que, gente? Obrigatória. Aumenta-se o grau de indefinições e incertezas e etc. Tá bom? Ora, continue então aqui. No novo padrão técnico econômico, notam-se a crescente inovação, intensidade e complexidade dos conhecimentos. No novo, acompanhe-me por favor, no novo padrão técnico econômico, vírgula. Olhe que novamente você não está fazendo uso das entrevírgulas, você está fazendo uso apenas de vírgula. E após uma pontuação, como é que nós aprendemos? A próclise, ela é o quê? Proibida. E a ênclise é que passa a ser obrigatória. Então, você tem um outro caso, o enclítico, obrigatoriamente apresentado aqui no seu texto. Tudo bem? Tá? Então, você tem, notam-se a crescente, aí o seu texto continua. Se notam, não. Isso é uma estrutura totalmente errada. Tudo bem? Então, voltando. Nós temos aqui uma ênclise obrigatória, nós temos aqui também uma ênclise obrigatória. Nos 2 casos, a próclise seria proibida exatamente por causa da pontuação, ok? Aí o seu texto continua. Vamos ver aqui. Deixe-me ver como é que continua. Destacam-se, sobretudo, a maior velocidade, a confiabilidade e o baixo custo de transmissão. Só até aqui. Ora, nós também estamos percebendo que destacam-se. Nessa estrutura, nós notamos a palavra ser, um pronome que não poderia ser proclítico exatamente porque ele daria início ao enunciado. E no início de um enunciado, a próclise é totalmente proibida. Então, novamente aqui, nós estamos diante de um caso de ênclise. E ênclise o quê? Obrigatória. Tudo bem, gente? Agora vamos à proposta da sua provinha.
Está bem aqui, ó. Acompanhe-me, por favor, nem precisa concluir a leitura do trecho do texto, tá bom? Olha aqui. A correção gramatical do texto seria mantida caso a mesma forma de colocação do pronome ser no segmento que se fazer esforço, olha aqui a palavra ser antes do seu verbo, isso é uma próclise, tudo bem? Isso é uma próclise. Anteposição à forma verbal fosse empregada em aumenta-se, notam-se e destacam-se. Ora, a questão está afirmando que essa mesma forma proclítica pode ser aplicada aqui, eu posso usar a próclise, você viu que não. Nós podemos aplicar em notam-se e escrever-se notam, nós sabemos também que não. Muito menos aqui, destacam-se em vez de escrever assim, escrever-se destacam. Você já sabe que a situação não pode acontecer e que o item está o que mesmo, gente? Errado. Olha aí, ó. E que o item está errado. Eu fui clara com você? Tudo bem? Espero que tenha sido clara. Vamos a uma próxima questão. Eu acredito que seja ainda de colocação pronominal. Então, deixe-me aqui ver o que está preparado para você. Olha aí, ó. Nós temos o princípio básico de funcionamento para a produção e a transmissão da energia, entretanto, se mantém inalterado. Agora, veja só a diferença. Nós estamos trabalhando aqui, ó, com a conjunção adversativa, entretanto, que está deslocada para o meio do período. Você sabe muito bem que a posição de origem dessa conjunção seria bem aqui, ó. Entretanto, o princípio básico de funcionamento, aí o seu texto continuaria. Então, nós pegamos essa conjunção adversativa e deslocamos para o meio do período. E segundo as regras gramaticais, quando nós deslocamos uma conjunção adversativa ou uma conjunção conclusiva, por exemplo, nós devemos fazer o isolamento dessas duas conjunções por vírgula. E se essas conjunções aparecem no meio do período, nós devemos usar duas vírgulas obrigatórias. Então, a partir do momento em que eu desloco essa conjunção adversativa para o meio do período, eu tenho duas vírgulas, vírgulas consideradas obrigatórias e que juntas fazem o isolamento de uma estrutura intercalada. Ou seja, então nós não estamos trabalhando com apenas vírgulas, nós estamos trabalhando com entre vírgulas. E no caso das entre vírgulas, a próclise aqui, ó, ela já passa a ser o quê? Facultativa. Pronto, ó, ela já passa a ser opcional. Você sabe muito bem o que isso significa. Se a próclise ela é opcional, você pode tanto utilizar a próclise quanto utilizar a ênclise. Então, diante dessas entrevírgulas, você pode escrever se mantém inalterado ou ainda o quê? Mantém-se inalterado. Aqui você tem o caso de ênclise e ênclise também o quê, gente? Opcional. Olha aí, ó. Pode, sem nenhum problema. Tá bom? Sem nenhum problema. Vamos lá, então, relembrar os casos? Vamos? Nós temos, então, aqui, ó, proibição de próclise. Primeiro, no início de um enunciado. Já aprendeu? Já mentalizou? Beleza. Segundo caso, diante de uma pontuação, vírgula, ponto, ponto e vírgula, tá? De uma pontuação de forma geral, você não usa próclise, você tem de dar preferência, de fato, à ênclise. Mas você tem uma particularidade, que é o caso das entrevírgulas. Tá? Fazendo uso das entrevírgulas, então a próclise deixa de ser proibida e agora ela passa a ser apenas o quê? Facultativa. Podendo você, portanto, optar por próclise ou então ênclise, nos casos de regra geral aí. Tudo bem, gente? Ok? Então vamos lá? A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o trecho se mantém fosse substituído por mantém-se. Se as duas estruturas podem ocorrer, se elas são facultativas, é lógico que não seria o quê? Prejudicada. E o item está errado. Ah, ele está incorreto. Eu fui clara com você? Espero que sim. Tudo bem? Sempre revisando, tá, gente? Sempre revisando. Pegue lá depois, é porque nós estamos num curso em exercícios, tudo bem? Então, eu preciso estar sempre resolvendo já direto essas questões. Mas qualquer dúvida, pegue lá seu materialzinho, ou pegue uma gramática básica também já ajudará você. Pegue lá uma gramática e veja as regras, pelo menos as principais regras,
de colocação pronominal, tá bom? Sua gramáticazinha citará lá para você as principais regras de proibição, de faculdade de crase, quando a crase é facultativa. Quando a crase é facultativa, meu Deus, estou falando em crase já, gente. Quando o pronome átono é facultativo, é porque eu já vou trabalhar a crase com você, já estou falando disso. É bom que você também já sabe e já sai procurando também, tá bom? Mas quando o pronome átono é facultativo, já traz lá para você todos os casos de proibição, de obrigatoriedade, de próclise, mesóclise, ênclise. Eu sugiro que você realmente, antes até mesmo de tentar os outros exercícios, se isso ficou complicado para você, que antes você recorra à parte teórica, ajudará muito, tá bom? Ajudará muito. Se você não conseguir estudar ainda sozinho, Rose, eu tenho tanta dificuldade em estudar sozinha, essa parte teórica não entra, eu não consigo fazer. Beleza, então espere só mais um pouquinho, tá? Depois entre no nosso site. Quando você terminar este curso, tá? Entre no nosso site, tá bom? irvonline.com.br e pegue lá, adquira lá o curso específico da Rose Viana, tá? Aí lá sim eu explico para você, passo a passo, tá bom? O que ocorre com a colocação pronominal, o que ocorre com a crase, o que ocorre com os termos da oração. Aí você pega o curso completo e você verá que realmente tudo se tornará bem mais fácil para você. Tudo bem? Mas antes vamos continuar fazendo exercícios. Vamos para a próxima questão? Vamos ver aqui. Olha só. Ainda de colocação pronominal. Nós temos: o Ministério Público Federal impetrou o mandado de segurança para que às testemunhas indígenas fosse feita a pergunta sobre em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incólume a decisão do mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se ela se expressaria em português. E caso positiva a resposta, colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do auxílio do intérprete. Esse daí é o trechinho de texto. Agora veja só a proposta. A posposição do pronome se ao verbo colher-se-ia, ou seja, agora você passaria a escrever colheria-se, tá bom? Comprometeria a correção gramatical do trecho. Ora, veja bem. Primeira coisa que eu quero que você deduza. Você está trabalhando aqui, ó, com mesóclise, não é isso? Ó, no texto original, tá bom? Você tem colher-se-ia, de acordo com o que apareceu no texto original. Colher-se-ia é o nosso pronome átono que aparece no meio do verbo. E quando o pronome átono, você já sabe disso, você recorreu lá à sua partezinha teórica de colocação pronominal, tá? Quando o pronome átono aparece no meio do verbo, você faz uso de mesóclise, tá bom? Próclise, pronome átono antes do verbo. Ênclise, pronome átono após o verbo. Mas a mesóclise é o pronome átono no meio do verbo. E quando é que nós nos utilizamos de pronome átono no meio do verbo? Ou seja, quando é que nós nos utilizamos da mesóclise? Quando o verbo está flexionado no futuro. E detalhe, tá, gente? Ligue-se bem nisto. Futuro do indicativo. A mesóclise não tem nada a ver com o futuro subjuntivo. Daí a necessidade também de você estudar flexões verbais, tá bom? Estudar os tempos e os modos verbais, indicativo, subjuntivo, imperativo, revise isso, tá bom? Mas a mesóclise, ela realmente ocorre quando o verbo está no futuro e no futuro do indicativo. Só que o futuro do indicativo é dividido em dois. Você tem o futuro do presente, você tem o futuro do pretérito. E a mesóclise ocorre com os dois futuros. Quando você está diante de um futuro do indicativo, seja do presente, seja do pretérito, você poderá fazer uso, sim, e às vezes você deverá fazer uso da mesóclise, tá bom? Cuidado com mesóclise e futuro do subjuntivo, tá bom? Não tem nada a ver, tá? Mas vamos lá. Mas aqui, ó, nós estamos diante de futuro, ria, essa desinência ria, mostra para nós o verbo flexionado no futuro do pretérito, do indicativo, tá bom? Antes de eu resolver essa questão, deixe-me só contar, na verdade, dizer algo aqui a você, afirmar alguma coisa aqui super importante para a sua prova e dar uma dica a você. Queridos, futuro do indicativo, ó, futuro do indicativo e
a forma nominal de particípio. Pronto, já estou dando logo a outra dica a você. Futuro do indicativo, seja do presente, seja do pretérito. E a forma nominal de particípio são duas formas verbais que jamais... Pronto, gente, olha a palavra que eu estou escrevendo aqui, ó. Jamais, pronto, eu só quero que você mentalize isto. Quando eu falo jamais, isso para nós precisa significar o quê? Jamais. É mesmo, né, Rose? É jamais mesmo. São duas formas verbais que jamais admitirão ênclise. Então, você não usa um futuro indicativo e um pronome enclítico. Você não usa um particípio e um pronome enclítico. Você não pode usar nem futuro indicativo, nem particípio com uma ênclise. São duas formas verbais que jamais aceitarão essa posição do pronome átono. Tudo bem? Então, quando você nota aqui, ó, colheria-se ênclise, pronto. Isso já comprometeu a estrutura do seu texto. Depois eu mostro o exemplo para você do particípio, não se preocupe não, tá bom? Mas o interessante é que você realmente mentalize isso, tá? Quando você diz assim, ó, informarão-nos, Rose, que é amanhã. Informarão-nos? Não, isso não existe. Porque informarão é verbo no futuro. E o futuro do indicativo, tanto faz, seja futuro do presente, seja futuro do pretérito, o futuro do indicativo não vai admitir essa ênclise. Tá bom? Então você tem informarão-nos não. Tá? Informar-nos não. Você disse, é ridículo, Rose. Quando que eu vou dizer isso? Você pode até não usar isso no seu dia a dia, mas se a sua prova cobrar, você terá de saber qual é a forma correta. Entendeu? Que o que importa é a sua prova. Você precisa ser aprovado. Para ser aprovado, precisa saber que essa forma feia que você jamais utilizaria no seu dia a dia é a forma correta e, dependendo da estrutura do seu texto, a única forma que você terá. Você entende o que eu estou falando? Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos assim, ó. A posposição do pronome ser ao verbo colher-se-ia, na verdade, essa forma verbal de futuro do pretérito, colheria. Aí, em vez de você dizer colher-se-ia, você passa a dizer colheria-se, comprometeria a correção. Lógico que comprometeria. E o item está o quê? Certíssimo. E o item está certíssimo. Tudo bem, gente? Ok? Fique bem ligado nessas situações. E eu ainda digo mais a você. Não sei se você tem percebido, mas pegue lá as últimas provinhas da sua banca. Pegue lá. Você perceberá que colocação pronominal é um dos assuntos que tem sido muito explorado. Tá? Tem sido muito explorado. Então, é bom que você domine isso, mas não é complicado. É um dos assuntos também mais tranquilos. Tá? Pegue lá as regrinhas de ênclise, pegue lá as regrinhas de próclise, mentalize as regras da próclise. Não são regras complicadas de você realmente perceber num texto, numa questão, tá? É um assunto super tranquilo, mas ainda aparece com muita frequência na sua prova, tá bom? Então, eu quero chamar, de fato, a sua atenção para isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixe-me ver aqui uma outra questão com você. Daqui a pouco eu falo do particípio, eu prometo. Vamos ver aqui. Deixe-me só ver se a próxima... Aqui é de colocação, pronto. Olha só, vamos lá. Nós temos isto, ó, trecho de texto, acompanhe-me na leitura, por favor. Nós temos isto aqui. Atualmente fala-se muito em descarbonizar a matriz energética mundial. Só até aí, daqui a pouco você termina a leitura. Mas eu paro por aqui e quero chamar a sua atenção para isto, ó. Atualmente fala-se, pronto. Você tem aqui um pronome que aparece depois do seu verbo. Você tem aquilo que nós chamamos de quê mesmo? Ênclise. Ó, isso aqui é um pronome enclítico. Só que o problema é que se você perceber, imediatamente antes do seu verbo, olha aqui, ó. Imediatamente antes do seu verbo aparece a palavra atualmente. E o que é isso, Rose? Gramaticalmente falando, atualmente é só um advérbio. E vamos relembrar aqui a parte teórica desse conteúdo? Vamos lá? A gramática nos afirma que, olha só, palavras negativas, mentalize bem isso, palavras negativas, advérbios, preste bem atenção, olha aí, ó, advérbios,
os pronomes, sobretudo os pronomes relativos e indefinidos. Relativos e indefinidos. Você tem as palavras que e quem. Vá mentalizando, vá mentalizando. Você tem as conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas. Há uma grande necessidade de se aprender e conhecer, na verdade, eu diria, as conjunções subordinativas e coordenativas, tá? Até mesmo para você entender o que exige aqui essa regra proclítica, e o que não exige. Então, cuidado. Vai estudar as conjunções também, tá bom? E você tem a combinação em mais gerúndio. O que é isso, Rose, que você está anotando? Simples. São os termos que, em um texto, obrigam a utilização da próclise. São aqueles termos que nós chamamos de fatores de próclise. Rose, quais são os elementos que me obrigam a utilizar a próclise ou quais são os elementos considerados fatores de atração do pronome átono, fatores de atração de próclise? São as palavras negativas, quaisquer advérbios, advérbio que apresente qualquer circunstância, tá bom? Os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, já os citei aqui para você. A palavra que tem aparecido demais na sua prova quando o assunto é colocação pronominal, tá bom? A palavra que e a palavra quem, independentemente de seu valor morfossintático, tudo bem, pode exercer qualquer função, qualquer dessas palavras, tá bom? Você tem qualquer conjunção subordinativa e a combinação em mais gerúndio. São fatores que obrigam você a utilizar a próclise. Tudo bem? Então, quando você tem aqui a palavra atualmente, um advérbio, você não pode dizer atualmente fala-se. Opa, advérbio é fator de próclise. Então, a forma correta seria o quê, Rose? Atualmente e o quê? Se fala. Rose, atualmente se fala em descarbonizar a matriz energética mundial. Se eu uso um advérbio, eu tenho de perceber que eu estou diante de um fator atrativo de próclise. Puxo o pronome para antes do verbo, tudo bem? Atualmente se fala, atualmente fala-se desta forma, como você está vendo aqui, não mesmo, tá bom? Observe aqui então a proposta. A mudança de posição do pronome átono em fala-se para antes do verbo, atualmente se fala, desrespeitaria as regras de colocação pronominal. Desrespeitaria, na verdade, você estaria corrigindo aquilo que no texto original está o quê? Errado. Tudo bem? Então, esta é, na verdade, a forma correta de se apresentar. Quando o texto aparece assim, eu tenho um segredinho ainda a falar a você, mas quando o texto está assim, esta é a forma correta, atualmente se fala e pronto. Tudo bem? É por isso que o item, então, está o quê? Desrespeitaria? Não, o item está o quê? Errado. Na verdade, nós estaríamos corrigindo aquilo que no texto está errado. Tudo bem? Eu espero que até aqui, eu preciso parar, porque meu tempo já se foi, tá? Eu preciso parar por aqui, mas eu volto ainda, tá? No próximo vídeo eu volto conversando com você ainda sobre colocação pronominal e eu ainda falo, tá bom? A respeito de alguns segredinhos que disse que mencionaria a você e que não posso deixar de apresentá-los, tudo bem? Mas eu espero que até aqui você tenha me entendido, continue revisando, continue estudando, sentiu dificuldade para esse vídeo, vá pegar a parte teórica lá para você relembrar esses principais casos, tudo bem? Mas eu espero ter ajudado você, fique bem e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.